Você já parou para pensar por que o corpo de certas mulheres parece carregar algo além da carne e do sangue? Porque, mesmo em silêncio, algumas delas atraem olhares, despertam respeito, desconforto ou até inveja. Mesmo sem querer. Hoje, no canal Sinais dos Escolhidos, vamos revelar uma verdade espiritual que ninguém ousa contar. A verdade oculta sobre o corpo das mulheres escolhidas. E não, isso não tem nada a ver com aparência, beleza ou vaidade. Estamos falando de algo mais profundo, mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso. O corpo delas é um templo vivo de mistérios espirituais que poucos conseguem decifrar. E por isso mesmo, o mundo reage de forma intensa à presença delas. Neste vídeo, você vai entender por que essas mulheres são diferentes e o que o mundo espiritual revela sobre elas quando ninguém está olhando. O que poucos sabem, ou preferem não dizer, é que o corpo da mulher escolhida é um símbolo vivo de guerra espiritual. Desde muito cedo, essas mulheres enfrentam dores profundas, rejeições inexplicáveis e ataques silenciosos que parecem não ter explicação lógica. Não é só emocional. É energético. É espiritual. Quando uma mulher é escolhida por Deus para carregar uma missão, isso se reflete também em sua carne. O corpo dela se torna campo de batalha entre luz e trevas. É por isso que muitas dessas mulheres sentem dores constantes, cansaço sem motivo, ou até mesmo problemas de saúde recorrentes que os médicos não conseguem diagnosticar com precisão. Já sentiu isso antes? Comente aqui embaixo se você já passou por situações onde o seu corpo pareceu carregar um peso invisível. Essas manifestações físicas não são coincidência. O corpo da mulher escolhida emana uma vibração única. Essa vibração incomoda quem está espiritualmente desalinhado. Pessoas que estão longe da luz muitas vezes reagem com antipatia ou até agressividade a essas mulheres, sem que elas tenham feito absolutamente nada. Isso acontece porque o corpo delas transmite uma presença que mexe com os ambientes, altera atmosferas e revela, sem palavras, aquilo que muitos tentam esconder, a verdade espiritual. Mesmo sem falar, o corpo da escolhida comunica. Ele é como um espelho da alma e do propósito que ela carrega. E o mundo espiritual reconhece isso, antes mesmo que ela mesma saiba quem realmente é. Muitas dessas mulheres não entendem o porquê dos olhares julgadores, dos afastamentos repentinos ou das amizades que se quebram sem razão. Mas o que está por trás disso é que a presença delas revela o oculto nos outros. O corpo da escolhida é usado por Deus como ferramenta de discernimento. Quem anda nas trevas não suporta estar próximo de quem carrega a luz, mesmo que essa luz ainda esteja em processo de crescimento. E quando essa luz se manifesta através do corpo, ela age como um farol espiritual. É por isso que muitas dessas mulheres são isoladas, evitadas e até chamadas de estranhas. Mas o que ninguém conta é que isso é sinal de uma separação divina, Deus afastando aquilo que não combina com o propósito dela. E há algo ainda mais profundo. O corpo da mulher escolhida, muitas vezes, começa a carregar marcas espirituais. Pode não ser visível aos olhos humanos, mas no mundo espiritual há sinais claros. Alguns chamam isso de unção. Outros, de armadura invisível. Mas o fato é que o corpo dela se torna um ponto de referência para o agir divino. Por isso, muitos ataques vêm direto ao corpo. Doenças, distúrbios, perturbações no sono e até perseguições sexuais ou espirituais. Tudo isso com o objetivo de corromper, desviar ou silenciar aquilo que Deus colocou dentro dela. Já passou por algo assim? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ajudar outras mulheres a entenderem o que estão vivendo. A sexualidade da mulher escolhida também é um ponto que o mundo espiritual tenta manipular. E aqui mora um segredo sombrio. Quando uma mulher tem um chamado elevado, o inimigo tenta, desde cedo, desvirtuar sua percepção de corpo, de afeto e de amor. Muitas passam por traumas na infância, abusos ou relacionamentos tóxicos. Isso não é coincidência. É ataque direcionado. Porque quando ela entende o valor do próprio corpo, ela se torna uma fortaleza inabalável. O corpo dela se transforma em território sagrado. E por isso, é tão atacado. A guerra começa na mente, mas o campo de batalha é o corpo. E é nesse campo que a maioria das mulheres escolhidas precisa aprender a resistir. Há um momento na vida da mulher escolhida em que tudo muda. É quando ela descobre que seu corpo não é apenas carne, mas um canal de revelações.
É quando ela percebe que certas dores têm propósito, e que certas feridas escondem um chamado. Ela começa a se enxergar diferente. Não como vítima, mas como instrumento. E nesse ponto, seu corpo começa a responder de forma diferente ao mundo. Ela passa a atrair conexões mais espirituais, e ao mesmo tempo, o sistema do mundo tenta pressioná-la para que ela negue essa nova identidade. Revistas, redes sociais, opiniões, tudo tenta fazer com que ela se envergonhe do corpo que Deus lhe deu. Mas quando ela rejeita isso e se apropria da verdade, ela se torna uma ameaça ao reino das trevas. Você já percebeu que algumas mulheres têm um olhar que atravessa a alma? Não é sedução, não é charme. É discernimento. O olhar da mulher escolhida carrega peso espiritual, porque ele vem de alguém que viu muita coisa sem precisar falar. E esse olhar é uma extensão do corpo, uma manifestação da presença. O corpo dela carrega um radar espiritual, sensível a ambientes, a pessoas e a energias. Por isso, muitas vezes ela se sente exausta em lugares cheios, ansiosa em reuniões sociais ou desconfortável ao lado de pessoas específicas, sem entender o porquê. Mas a resposta é simples: ela capta o invisível. O corpo dela é afinado com o que os olhos naturais não veem. À medida que a mulher escolhida amadurece espiritualmente, seu corpo começa a se alinhar com a missão que ela carrega. Ela muda seus hábitos, sua alimentação, seu sono, e até sua postura física começa a refletir autoridade espiritual. Não se trata de imposição, mas de manifestação. É como se a presença dela começasse a declarar, sem palavras: eu pertenço a um propósito maior. E é nesse momento que ela começa a ser notada por pessoas que antes não a enxergavam, e isso inclui tanto aliados quanto opositores. O mundo começa a reagir à presença dela de forma intensa. Uns se sentem inspirados, outros, ameaçados. Mas ninguém permanece indiferente. E há uma razão divina por trás de tudo isso. O corpo da mulher escolhida é, na verdade, um reflexo físico da arca de aliança que ela carrega por dentro. Cada traço, cada dor, cada mudança corporal está conectada ao plano espiritual de sua jornada. Nada é por acaso. O corpo dela guarda códigos. E esses códigos são reconhecidos tanto por anjos quanto por demônios. É por isso que tantas batalhas acontecem no nível físico. O inimigo quer paralisar o corpo dela, porque sabe que, se ela se mover com consciência espiritual, multidões serão transformadas. Por isso, mulher escolhida, ouça com atenção: seu corpo é território sagrado. E é por isso que ele é tão disputado. A rotina da mulher escolhida também revela muito sobre a sacralidade de seu corpo. Muitas delas são acordadas de madrugada sem motivo aparente, sentem necessidade de se isolar, de orar sozinhas ou até de jejuar, mesmo sem entender exatamente por quê. Isso não é uma prática aleatória. É o corpo respondendo ao chamado espiritual. Deus começa a conduzi-la em silêncio, através de sensações, arrepios, calafrios, lágrimas sem explicação. Tudo isso é parte de um treinamento espiritual onde o corpo se torna um instrumento de escuta. O céu fala, mas nem sempre em palavras. Muitas vezes fala através do corpo. E quem não entende isso, acha que está enlouquecendo, quando na verdade está sendo ativada. Mas nem tudo são flores. Com o aumento da consciência espiritual, também vem o aumento da oposição. O corpo da mulher escolhida se torna alvo constante de olhares mal intencionados, julgamentos e até ataques espirituais disfarçados de elogios ou paixões repentinas. Pessoas se aproximam com interesses escusos, tentando tocar aquilo que não foi dado a elas. Por isso, é comum que essas mulheres desenvolvam uma intuição aguçada, às vezes até dolorosa. Elas sabem quando algo está errado. Sabem quando não devem aceitar um toque, um abraço ou até uma presença. O corpo delas sente primeiro. E esse sentimento, muitas vezes, é o Espírito Santo sinalizando: proteja o templo. É interessante notar que até a aparência física dessas mulheres muda ao longo do tempo. Mesmo que o rosto envelheça, a presença delas se torna mais marcante. Mesmo que o corpo sofra com as marcas da vida, a essência brilha mais. Isso acontece porque a glória de Deus começa a se manifestar externamente. Não é maquiagem. Não é cirurgia. É presença. E essa presença atrai. E o que mais chama a atenção?
é que a maioria delas nem se acha bonita. Muitas foram rejeitadas, desacreditadas, ridicularizadas em algum momento da vida. Mas com o tempo, essas mesmas mulheres passam a ser enxergadas com reverência. Porque agora, não é mais sobre estética. É sobre autoridade espiritual. Neste ponto do vídeo, preciso te perguntar algo profundo. Você já percebeu mudanças no seu corpo que pareciam não ter explicação natural? Já se sentiu diferente, como se houvesse algo em você que incomodasse o ambiente? Se sim, deixe aqui nos comentários um "eu sinto". Isso pode confirmar para outras mulheres que elas não estão sozinhas nessa jornada. Compartilhe também o que você já viveu, porque sua experiência pode ser uma resposta para alguém que ainda está se sentindo perdida. Essa comunidade aqui nos Sinais dos Escolhidos é mais que um canal, é um ponto de encontro de almas que foram separadas por Deus com um propósito especial. Agora vamos além. A menstruação, por exemplo, algo tão banalizado e até ridicularizado pela sociedade, é um dos sinais mais profundos da espiritualidade da mulher escolhida. Durante esse período, o corpo dela está em estado de purificação e sensibilidade máxima. É também um tempo em que o mundo espiritual se aproxima mais intensamente, seja para revelar, seja para tentar confundir. Muitas mulheres têm sonhos vívidos, revelações ou até percebem mais ataques durante esse ciclo. Isso não é coincidência. É sinal de que seu corpo está alinhado com ritmos espirituais maiores que os que a cultura moderna consegue compreender. E a mulher que entende isso, começa a se tratar com reverência. O toque da mulher escolhida também carrega uma energia singular. Quando ela ora por alguém, consola ou simplesmente encosta, algo muda. Não é feitiço, nem misticismo. É transmissão espiritual. O Espírito Santo usa o corpo dela como canal. Por isso, muitas vezes, ela sente dores que não são dela, angústias que não vieram de dentro, e até sintomas físicos que desaparecem do nada. É a empatia espiritual em ação. Mas é preciso cuidado. Ao mesmo tempo que seu toque cura, ele também pode absorver. E se ela não estiver firme espiritualmente, pode acabar carregando fardos que não são seus. O corpo da escolhida precisa de constante purificação, tanto quanto sua mente e sua alma. A solidão é outra marca física e espiritual do corpo da mulher escolhida. Deus muitas vezes permite que ela seja afastada de certos ambientes para protegê-la. E nesses momentos, ela sente no próprio corpo a necessidade de se recolher, de se desligar do mundo e mergulhar no espiritual. É como se o corpo dela gritasse por quietude. E é nessa fase que muitas descobrem dons escondidos, percepções aguçadas e um chamado que antes estava sufocado pelo barulho da rotina. A solitude da escolhida não é castigo. É tratamento. É cura. E o corpo responde com alívio quando ela finalmente obedece esse chamado interno de separação. Não podemos esquecer de um dos maiores segredos espirituais sobre o corpo das mulheres escolhidas: a maternidade espiritual. Mesmo aquelas que nunca tiveram filhos físicos, carregam um dom gerador. Elas geram cura, geram vida, geram ideias, projetos e até libertações. E isso passa também pelo corpo. O ventre espiritual da mulher escolhida é ativado em momentos específicos da vida, e quando isso acontece, ela sente mudanças físicas, emocionais e espirituais. Algumas relatam inchaços repentinos, sensações de estar grávida sem estar, sonhos com partos e até dores inexplicáveis. Tudo isso tem significado. Tudo isso é sinal. Ao final de tudo isso, é impossível olhar para o corpo da mulher escolhida como algo comum. Ele é um santuário vivo, muitas vezes mal compreendido até por ela mesma. Mas quando a consciência espiritual chega, tudo muda. Ela passa a cuidar mais de si, a proteger seus limites, a ouvir os sinais internos e a honrar a jornada que está sendo escrita em cada célula sua. Ela entende que não precisa se encaixar nos padrões do mundo, porque carrega em si um molde divino. E mesmo quando o mundo tentar fazê-la esquecer disso, algo dentro dela vai gritar: você foi separada. E isso, ninguém pode apagar. Finalizando este vídeo, deixo aqui uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido. O corpo da mulher escolhida é uma mensagem silenciosa do céu para a terra. Ele fala, mesmo quando ela se cala. Ele caminha, mesmo quando ela tropeça. Ele resiste, mesmo quando ela chora. Por isso, não permita que ninguém te convença de que você é comum.
Porque você não é. Deus te formou com detalhes, e seu corpo carrega promessas que ainda estão sendo reveladas. E a partir de hoje, quando você se olhar no espelho, lembre-se, você é templo. Você é instrumento. Você é escolhida.